essa paralisia? Você já se sentiu assim? Às vezes tem uma situação, como se fosse esse portão escancarado, ou às vezes pode até ainda ser um portão com um cadeado, mas o cadeado está aberto. Porém, a sua mente sabe que essa oportunidade de você passar para o lado de fora do portão ou dessa porta é uma oportunidade boa, que existe uma mudança, que ela é super necessária na sua vida, que às vezes o relacionamento precisa de acabar, de terminar, ou que você precisa de começar um projeto. Mas aí a sua mente diz, vai, e o seu corpo fica. O seu corpo, ele parece pesar mais de 1 tonelada. Às vezes entra numa sensação de freio de mão puxado. Não sei se você já teve isso. É um medo sem nome que ele te cola no chão ou te cola nessa situação. Se você conhece essa guerra interna, esse vídeo é uma conversa com a sua alma. Porque essa paralisia, ela não é um defeito da sua personalidade ou do seu jeito de ser, mas ela é uma linguagem do trauma que o seu corpo aprendeu a sobreviver. E hoje a gente vai aprender a decodificar essa forma que o seu corpo conversa com você. Então, essa sensação de paralisia, ela tem a ver com a emoção do medo. É uma porta para a vida de que você quer estar ali aberta, mas para atravessar parece quase que impossível. Isso tem uma raiz muito profunda nos nossos primeiros vínculos, lá nas nossas figuras primárias, dos nossos pais e dos nossos cuidadores. Trazendo aqui sobre o estilo de apego, e se você ainda não sabe qual é o seu estilo de apego, comenta aqui para mim, Nádia, eu não sei qual é o meu estilo de apego, quero saber, que eu vou te ajudar a encontrar. E aí, trazendo sobre o apego evitante, o próprio nome já diz, ele aprendeu que se aproximar de qualquer possibilidade de melhoria ou de qualquer possibilidade que seja fora desse domínio emocional que já é familiar, isso é muito perigoso. A sensação é de uma verdadeira ameaça. Então ele nem olha na direção desse portão ou desse cadeado que já está aberto para que ele possa sair da relação ou para que ele possa atravessar para um emprego melhor. Já o apego desorganizado, o nome também já traz, que ele fica nesse cabo de guerra torturante dentro dele. Ele corre na direção do portão ou do cadeado, mas aí quando ele chega perto, o pavor da incerteza das mudanças acaba dominando e então ele recua, fala não, agora não. Então, quando a gente olha para esses dois casos, a grande mestra Janina Fischer ensina pra gente que essas são chamadas de partes protetoras do nosso eu, para que a gente sobrevivesse e ficasse inteiro até aqui, para que a gente chegasse até aqui são e salvo, mesmo que com os pedaços deixados no meio do caminho. Mas essas partes protetoras, elas acabam fazendo o que o próprio nome também já diz, acreditando que se a gente atravessar para a gente se expandir, para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente melhorar, para a gente sair justamente dessa zona de conforto que a gente tanto bem conhece, isso é ameaçador, ou seja, alguma coisa terrível vai acontecer. Porque um dia algo realmente aconteceu lá no nosso passado. Então, essa é a inteligência.
esse medo, ele está aí, ele não é à toa. E aí, então, por que o nosso corpo trava? Às vezes ele trava num desânimo ou ele trava nesse conflito tão grande que acaba congelando a gente. Então, a Debbie Dana, ela traz essa resposta para nós sobre a paralisia do nosso sistema nervoso, que ele fica nesse estado de congelamento, que é um verdadeiro colapso. E aí o seu corpo, ele não está sendo teimoso, ele está num estado de realmente quase morte, num estado de desligamento, justamente para sobreviver a essa ameaça que ele percebe como sendo uma ameaça esmagadora. Mas ao invés da gente achar ruim com o nosso corpo, ou ficar nos culpabilizando, ou nos punindo de alguma forma, muitas vezes em tom pejorativo mesmo, você é uma idiota, olha só, você não dá conta de fazer nada. Ao invés de você fazer isso, o meu convite para você é que você possa perceber esse estado em que o seu corpo, de forma inteligente, te colocou. Porque isso é um sinal, isso é a prova de que ele está funcionando, mas ele está funcionando de acordo com vivências e com situações que aconteceram muito lá atrás. A sabedoria do nosso oráculo, do nosso alinhamento de segunda-feira, trouxe para nós a carta da prudência. E você sabe, se você já me segue, e se você ainda não me segue, aproveita e já clica aí para começar a seguir o canal e ajudar esse tipo de material, de conteúdo, ajudar a chegar em outras pessoas e ajudar essas outras pessoas. Então, a carta da prudência, ela vem trazer para nós o porquê que o corpo tem essa inteligência. É como o pão, que para ele crescer, ele precisa de um tempo para ele fermentar. Então, a gente tenta sair desse estado de uma forma muitas vezes forçada, e é realmente como a gente tentar fazer um pão crescer no grito. Não adianta eu gritar para o pão crescer, ele não vai crescer só porque eu quero. Isso não funciona. E da mesma forma não funciona com o corpo, nem com a nossa inteligência, nem com o nosso modo de pensar e com o nosso modo de agir. O corpo, entenda, ele não precisa de mais pressão, ele precisa de mais ritmo, ele precisa da permissão para poder fazer um movimento mais seguro. Ao invés então dele ficar nesse lugar aprisionado na insegurança, aqui esse sinal ele está trazendo para nós como onde é que eu posso encontrar segurança. E esse movimento, para que ele seja seguro, ele é através de um outro ritmo, que ele não é da pressão nem da forçação. O corpo ele precisa de uma permissão, então, para fazer esse movimento, que não é através de uma corrida desesperada. Então, qual que é a chave para a gente fazer esse movimento seguro? É justamente a gente entender que esse movimento está nas nossas próprias mãos. O novo ritmo, o seu ritmo, ele está nas suas mãos. Quando a gente fala em cura, e aqui eu quero abrir um grande parênteses, porque cura não é a perfeição, não é a gente nunca mais ter problemas, desafios ou dores e sofrimentos. Não, quando a gente está falando de um processo de cura, é nós resgatarmos a nossa integridade, é realmente integrar, ou seja, pegar todas as nossas partes que às vezes a gente não enxerga, outras partes que ficaram no meio do caminho e integrar. Mas não é integrar como se fosse um quebra-cabeça, que muitas vezes
essas peças, elas não vão se encaixar tão bonitinho assim, mas são peças de um mosaico. Então, esse processo, ele é um processo que ele não vem de algo externo a nós ou de alguém, mas vem num desenvolvimento de uma mãe interna, que ela é uma mãe segura, uma mãe compassiva. Então não adianta nada quando eu falo para você que nós temos e trazemos traumas da infância. Sim, isso é real. Seu corpo está te contando, o meu corpo me conta. Mas aqui não é a gente ficar na culpabilização e apontar o dedo para ninguém, mas perceber que o movimento agora está dependendo de um novo olhar, que é o olhar da parte adulta saudável, que olha para essa nossa parte da criança paralisada no medo, para que você possa dizer com a mais profunda calma para ela: criança, parte interna minha que ainda dói, que ainda sofre, eu vejo você, eu sinto o seu medo e eu não vou te abandonar aqui. Nós vamos juntas no seu ritmo, um passo de cada vez. A travessia, ela é segura, porque sou eu que estou te guiando agora. Percebe essa diferença? Não é sobre a gente se livrar desse medo, mas é sobre aprender a conviver com todas essas partes que aparecem em nós com uma forma compreensiva, gentil e com compaixão. Finalmente, aqui eu quero trazer para a gente falar sobre esse nosso processo de evolução. Muitas vezes, o que paralisa a gente é esse aprendizado bem inconsciente de que a gente não merece algo melhor, que a gente não merece sair desse portão, abrir esse portão ou essa porta. Muitas vezes esse novo, ele é tão diferente que a gente realmente prefere ficar no que é familiar, mesmo que seja muito ruim para nós e que nos prejudique. E aqui eu quero trazer algo que aconteceu, inclusive essa semana. Os meus pais, eles moram numa casa muito bonita, é enorme a casa, mas os filhos já debandaram cada um no seu lugar e eles estão indo para um apartamento, mas é um baita de um apartamento. E tô eu lá pensando assim, caramba, que baita apartamento, eu também quero para mim. E aí, você tem condições, Nádia, de você olhar para isso? E aí tem uma parte, que é uma parte nossa, tô dizendo nossa, mas no caso é minha, que foi uma parte que ela dizia assim: uau, eu também posso, eu também sou merecedora. Eu não preciso ser dependente de ninguém, porque eu também tenho a minha potência, eu também sei da minha potência, eu sei dela. E todos nós temos essa potência, mas é claro que existe essa outra parte, que é uma parte que ela às vezes vai tentar puxar o tapete e falar: a vida é muito difícil, quantas pessoas aí passando dificuldade, quem é você? E aí está o nosso lado adulto com maturidade de enfrentar essas vozes dentro de nós e essas paralisias que estão tão enraizadas no nosso corpo, no nosso sistema nervoso, que fica falando: isso não é para você, cuidado, trava, o corpo trava. Às vezes é a sua lombar, às vezes é a sua cervical, às vezes é a dor de cabeça, às vezes é a perna o joelho que tá tão inflexível para poder se movimentar. Então o exercício aqui
é um exercício radical de permissão. É olhar para o que você deseja, em vez de você comparar com os outros, que você possa se inspirar. Poxa, se eles conseguiram, o que é? Por que é que eu não vou conseguir do meu jeito, para minha história, através de mim? É afirmar justamente para cada célula do seu corpo: eu também posso. Eu sou digna de atravessar. Eu mereço o que me espera do outro lado desse portão. Então essa jornada, essa travessia interna desses portões não são batalhas, mas sim movimentos, ritmos, às vezes até uma dança. Um movimento, uma dança entre você entender a sua mente, mas acima de tudo, honrar a sabedoria do seu corpo. Não se trata aqui, como eu disse, de forçar, mas se trata de se permitir fluir no seu tempo, do seu jeito de caminhar. E o primeiro passo dessa permissão, saúde para mim. O primeiro passo dessa permissão é a partilha. E justamente por isso eu convido você a colocar a sua história no mundo, ao invés de ficar sozinha, e você vai ver que você não tá. Então, coloca aqui nos comentários e me conta com a coragem que você tiver aí agora nesse momento que você tá me ouvindo. Qual é o portão da sua vida que você tanto deseja atravessar? Qual é esse portão? Não precisa de me contar o que é que está te impedindo, mas só de você me contar qual é o portão que você quer atravessar, só isso já dá para você ter vários insights. Vamos transformar esse espaço aqui num grande portal coletivo de apoio e de testemunho. E não se esqueça de inscrever aqui no canal, porque na sexta-feira eu entrego uma prática somática toda sexta, que é uma chave corporal para você começar a sentir essa segurança no seu próprio corpo. Eu vou ficando por aqui e espero que esse vídeo tenha feito algum sentido para você. Um abraço e até a próxima!